Arranha-céus, sinônimo de poder, tecnologia e inovação. Dos mais altos e os mais modernos na Terra, erguido no deserto pérsico, até os mais antigos em Chicago, Nova York e no Rio de Janeiro. No Brasil, não é diferente do resto do mundo. Os arranha-céus são quem mostram a grandiosidade de uma cidade e que ela está se desenvolvendo. Primeiramente, para entendermos a história de como foi produzido os primeiros arranha-céus, nós temos que entender a história da habitação social e vertical e a história dos condomínios. A história dos condomínios. A primeira menção dos condomínios apareceu na Roma Antiga, quando os habitantes das cidades se aglomeravam entre muros por segurança. Para a realização de comércios, esses espaços ficaram pequenos, havendo a necessidade de coabitação em pavimentos. A partir da Revolução Industrial, o volume de produção aumentou exponencialmente. A produção de bens deixou de ser artesanal e passou a ser maquinofaturada. Com isso, ocorre o êxodo rural, com o deslocamento da população para os centros urbanos, em busca de trabalho. Daí surgem os condomínios verticais, decorrentes natural da grande concentração populacional nas cidades, determinando a substituição de moradias isoladas por coletivas. Hoje em dia, os edifícios de andares pertencentes a proprietários diversos surgiram em meados de 1919, após a Primeira Grande Guerra, em virtude do déficit habitacional. Na década de 50, popularizou-se os condomínios maiores, com um conceito diferente que temos hoje. Eles facilitavam a vida dos moradores, agregando farmácia, hospitais, restaurantes, bibliotecas, correios, escolas e entre outros. Um exemplo é o condomínio Le Corbusier, na década de 50, com aproximadamente 337 apartamentos. Em São Paulo, o edifício Martinelli, que se localiza na Avenida São João, foi o primeiro arranha-céu na cidade. Além de ter sido o prédio mais alto da América Latina no final da década de 20, possui 30 andares e 130 metros de altura. Tinha 1.267 dependências, entre salões, apartamentos, restaurantes, cassinos, nightclubs, além de abrigar o famoso Cine Rosário. Porém, esses prédios precisaram ser revistos em função de problemas de sobrecarga de rede de esgoto, telefonia e aglomeração em garagens e ainda em ruas sociais. Após a Revolução Industrial e, com o crescimento das cidades, houve necessidade de mais habitação nos centros urbanos. Essas, por sua vez, eram feitas em cortiços ou em bairros operários, até a criação do primeiro condomínio em Belo Horizonte, que ficou conhecido como IAPI. O projeto data de 1942, da autoria do arquiteto White Lirius Martins, constituindo um exemplo notável de arquitetura modernista. Esse projeto foi desenvolvido pelo Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, IAPI, sobre o mandato do então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. Isso se reflete nos dias atuais, e vários condomínios com características semelhantes surgem em várias cidades brasileiras. Boa tarde. Ai, isso, garoto! Isso, garoto! Aí, mano, tá bom, mano. Há quanto tempo que você mora aqui no condomínio? Então, eu moro aqui há 3 anos. E você é proprietário do imóvel ou é alugado? Sou proprietária. Como que você fez a compra? Então, a compra foi feita, eu e meu marido fizemos um financiamento da Caixa Econômica Federal, no qual esse financiamento é
Para 25 anos. Então, o imóvel ainda não foi quitado. Não, então até o momento ele é da Caixa e quando a gente quitar, é passar para nós uma escritura ao qual passa para o nosso nome. Foi difícil para fazer a compra, questão de documentação, financiamento. Foi bem burocrático a questão da Caixa, tivemos que ter aquela pessoa que garante, sabe? O fiador, O fiador, a gente teve que pagar a evolução de obra, até entregar a obra, compramos aqui na planta. Não foi fácil, Gabriela. E aí a gente agora paga as prestações. Mas enfim, apesar de tudo isso, você gosta de morar aqui? O que você me diz sobre a localização, pontos positivos, negativos, questão até mesmo da mobilidade urbana, para você deslocar daqui ao centro, o que você pode me dizer em relação a isso? Então, é bem tranquilo morar aqui, a localização estratégica do transporte coletivo aqui no passeio do condomínio mesmo. A questão da segurança, eu gosto bem aqui, porque eu posso chegar à tarde da faculdade, eu entro tranquila, não fico com medo de abrir a porta, que alguma surpresa. Quanto a isso, eu não fico segura, eu não fico bem. No Brasil, cada vez mais pessoas buscam morar em condomínios fechados ou em edifícios com portaria, seja por falta de opção, agenda apertada, por facilidade no pagamento ou pela segurança. Bom, ao mesmo tempo que existem condomínios de habitação com caráter social, há alguns outros que estão fora da realidade na maioria dos brasileiros. Esses, de alto padrão, acabam sendo uma espécie de bairro ou refúgio murado, vigiado por 24 horas, como é o caso do residencial da Vice, Blue Garden e Parque das Nogueiras. Então, nós temos uma sala aqui que tem um sistema de PBX de monitoramento de câmeras que acompanha, tem 2 funcionários lá, tem que acompanhar tudo que acontece em volta do condomínio. Além disso, tem uma ronda motorizada, 24 horas tem um rapaz de moto rodando o que acontece dentro do condomínio, e aqui tem os espaços integrados. Também são integradas. Então aqui tem um minibar, então aqui tem uma pessoa, tem festa, alguma coisa, tem uma pessoa servindo, o pessoal tá aqui nas banquetinhas curtindo a piscina, a sauna. Esses estilos de condomínios possuem, além das leis municipais de uso e ocupação do solo, também normas internas rígidas que devem ser seguidas, principalmente quanto aos padrões construtivos, materiais e embelezamento da obra. O andar subsolo, que recebe a área de lazer. Lavar piscina, lavar da área de lazer. Uma área coquinha. Foi o lugar onde você colocava de fotógrafo. A área de discussão para receber painel, TV. O teto todo incompleto atualmente. Aquecidos do casal, os armários estão sendo montados, fechamento do banheiro todo muito bem. Aqui as janelas laterais tem uma vista definitiva da área de revelação permanente em frente ao condomínio. Para aprovar uma obra em algum desses residenciais, o projeto deve passar por um conselho interno.
Caso o projeto não seja aprovado, deve ser reformulado ou às vezes até refeito. Todos eles possuem taxa de condomínio e uma área de lazer que funcionam como um clube interno para os moradores. Com condomínio privado. Geralmente o pessoal tem uma academia relativamente pequena, porque é um condomínio que é para um público mais seleto e o personal marca os horários de academia, o personal que a pessoa tem marca a academia de acordo com os horários dela, o personal vem dentro do condomínio prestar o serviço para o morador. Para lazer dos condôminos mesmo. Aqui a área que está fechada nos países. Preferencialmente essa porta fechada, levando o da calma. Aqui tem água. E o começo, ele já está abaixo de descida. Aqui tem uma quadra poliesportiva, quadra de peteca e a questão do playground. Então aqui no final de tarde, geralmente, todos os moradores têm babá. Quem tem filho tem babá. Então no final de tarde, geralmente, as babás vêm para cá, soltam as crianças aqui e fica aqui com eles. O projeto paisagístico, assim, a parte paisagística do condomínio está sempre bem cuidada. Então aqui tem todo um sistema de coleta de lixo, de transporte escolar, de tudo, até sacolão, supermercado, eles entregam em casa aqui. E essa região aqui do condomínio onde tem as praças, o gramado, geralmente os pais, as babás trazem as crianças para fazer piquenique nos finais de tarde, aos finais de semana, então a qualidade de vida é completamente diferente. Aqui tem uma lagoa que ela faz processo bem ser esperado. Então, brevemente o condomínio vai contar também com a lagoa. Em busca da segurança e melhorias na qualidade de vida, surgem os condomínios. Porém, em busca de mais espaço, maior aproveitamento do terreno e mais poder, surgem os arranha-céus. Antes de sabermos um pouco mais sobre esses edifícios, devemos entender. O que é um arranha-céu? Não existe uma classificação definitiva para que um prédio seja considerado um arranha-céu. Os primeiros arranha-céus tinham cerca de 20 a 30 andares. No Brasil, um arranha-céu é caracterizado por conter mais de 100 metros de altura, ou ser um edifício alto, continuamente habitável, com mais de 40 andares, podendo ser residencial, comercial ou corporativo. A primeira construção a ser considerada foi o edifício Home Insurance, em Chicago, nos Estados Unidos. Apesar de ser denominado arranha-céu, tinha apenas 10 pavimentos e somente 42 andares de altura. Também foi o primeiro condomínio a usar aço estrutural. Maior parte de sua estrutura foi composta por gesso forjado. O primeiro arranha-céu construído no Brasil foi o edifício à noite no Rio de Janeiro, em 1929, onde abrigava a Rádio Nacional. Logo após, foi construído em São Paulo o edifício Martinelli, com 130 metros de altura,
que foi por um longo período de tempo o mais alto da América Latina, os dois sendo edifícios corporativos. Atualmente, o maior edifício do Brasil é o Millennium Palace, em Balneário Camboriú, com 170 metros de altura. Bom, com o fim do BNH, Banco Nacional da Habitação, em 21 de novembro de 1986, a produção privada aumentou exponencialmente. Além desse fator, para a construção dos arranha-céus no Brasil, devemos entender as influências internas e as influências externas. A Escola de Chicago. A Escola de Chicago, que na verdade é uma teoria filosófica e social, foi importante no desenvolvimento da cidade no século XIX. Representa um estilo de construção que passa a utilizar o ferro na estrutura ao invés da madeira, sendo produzido em série. Por um lado, criou uma fachada constante, isto é, sem muitas variações, tal como conhecemos hoje. Janelas iguais, aspectos de blocos de edifício. Por outro lado, possibilitou um erguimento mais rápido e prático. Além disso, abriu a possibilidade de uma nova divisão do peso da construção, aumentando o gabarito. A Escola de Chicago é a base da construção dos arranha-céus. Posteriormente, Chicago exporta sua arquitetura a outras cidades. Em Nova York, começam as construções dos arranha-céus, com projetos de escritórios de arquitetura originários de Chicago. Em 1929, essa influência chega no Rio de Janeiro, com o primeiro arranha-céu. Influências internas. A Primeira Guerra Mundial gerou uma estagnação no mercado externo, acarretando assim a dificuldade de importação de materiais construtivos para o Brasil. A Europa estava em guerra e os Estados Unidos deixaram de importar cimento, ferro e concreto para o Brasil, para poderem se empenhar na produção de armas. Em razão da Primeira Grande Guerra, o Brasil se viu obrigado a sistematizar suas próprias fábricas de materiais construtivos, para que assim conseguisse continuar edificando. A partir de então, o país deu os seus primeiros passos para o desenvolvimento. Em 1929, os Estados Unidos entrou em uma grande crise. Este estava produzindo em larga escala, porém não tinha compradores o suficiente para tantos produtos. O Brasil era um país agrícola e a sua principal fonte de renda era o café. Com tal crise, vieram as dificuldades de importações e exportações. Consequentemente, o Brasil teve que continuar produzindo e buscando o aprendizado de novas técnicas construtivas. Para demonstrar a sua força e grandiosidade perante a essa crise, o país ergueu o seu primeiro edifício, o Arranha-Céu à Noite, localizado na cidade do Rio de Janeiro. Essa construção foi realizada na gestão do então presidente Washington Luiz. Após o mandato de Washington Luiz, entra o presidente Getúlio Vargas, em 20 de julho de 1934, com caráter mais populista e social. Em seu mandato, se inaugura o edifício Martinelli em São Paulo, que até 1943 ficou composto de maior arranha-céu do país. Ele perdeu para o edifício Acaiaca em Belo Horizonte, com 120 metros de altura. Em 1947, se inaugura o edifício Altino Arantes, que abriga a Banespa, Banco do Estado de São Paulo. Até que em 1960 é construído o Mirante do Vale. Esse, por sua vez, é um edifício residencial e corporativo, bem privado e sem visitação ao público. Ainda é o maior arranha-céu da cidade de São Paulo. Ele manteve seu posto por 54 anos, tendo 170 metros de altura e 51 andares, perdendo em 2014 para o Millennium Palace, em Balneário Camboriú, que é hoje o maior arranha-céu inaugurado. Porém, há outro ainda mais alto, o Complexo Orion, em Goiânia, Goiás, com quase 200 metros de altura, foi construído por uma construtora local. Para se fazer edifícios dessa altura, além de novas tecnologias e materiais, foram necessárias novas tecnologias no quesito de circulação vertical,
Com isso, surgem os elevadores. Bom, em poucos casos se fazem arranha-céus por necessidade. Na maioria das vezes, esses são construídos por ambição e vontade de mostrar poder dos seus construtores ou donos. Além disso, esses são feitos para atrair investidores e competitividade. Em dados vemos que quanto mais edifícios altos tem em uma cidade, mais outros serão feitos. Além da busca por investimento e vontade de mostrar poder, um arranha-céu sempre é um ponto de turismo das cidades e as fazem crescer. Por um lado, tem suas qualidades, por outro, acabam virando brigas políticas de relevância mundial, como foi no caso de 11 de setembro de 2001, o maior desastre já ocorrido em um arranha-céu desde a sua ascensão. Assim como quase tudo na vida, todo arranha-céu começa do chão. O terrorismo pode ter conseguido marcar, mas jamais vai conseguir vencer a história dos arranha-céus. Já estraguei o vídeo. Tipo, eu tenho que ficar. Vídeos isolados ou coletivas. E passou a ser manufaturado. Com isso, ocorre o êxodo rural, um deslocamento da população para os centros urbanos em busca de trabalho. Daí surgem os condomínios verticais, decorrentes natural da grande
condomínio.